bem, então a gente está começando hoje o terceiro módulo, que se chama A Literatura e a Imagem da Vida Humana. E como nós vamos falar bastante de literatura e dos instrumentos oferecidos pela literatura na compreensão da vida humana, eu até faço aqui uma alusão ao vídeo que eu gravei para aquele CONALIT, o Congresso de Literatura. Tem no YouTube, você digita lá Thiago Amorim CONALIT, né? Congresso de Literatura. É um vídeo de 45 minutos aproximadamente, em que eu falo justamente da função da literatura, ajudando a gente a compreender os termos da existência humana. Então, algumas coisas que eu falo lá naquele vídeo, obviamente vão aparecer aqui ao longo do módulo também. Este módulo, como é sobre literatura, tem muitas coisas para indicar e o pessoal que assiste à distância sempre está pedindo indicações. Então, do Julián Maria são 2 livros. Hoje eu vou mostrar um. Ele se chama A Imagem da Vida Humana, que eu ganhei de presente da Mariana. Isso foi você que me deu. Foi esse. Esse eu tinha em PDF e você trouxe da viagem. Então, vou passar para quem está aqui, A Imagem da Vida Humana. Sobre literatura especificamente. Bom, para quem assim sabe, conhece muito pouco sobre literatura, escritores, fases da literatura, etc., né? O nosso objetivo aqui não é fazer um curso de literatura nesse módulo, né? O nosso objetivo é outro, é compreender a vida humana com a ajuda da literatura nesse módulo. Mas para quem quiser ter uma obra de consulta, olha só, 501 grandes escritores. Então são nomes assim indispensáveis da literatura mundial e brasileira. Tem aqui um apêndice com escritores brasileiros. Inclusive, entre os 501 está o filho do Julián Maria, o Javier Marías, que é um excelente escritor também. Vou passar aqui. Se você quer ler apropriadamente os livros de literatura, se você quer aprender a como extrair o sentido de cada palavra escolhida pelo escritor naquele livro, eu indico uma obra assim para começo, né? Para ler como um escritor. E aqui ela ensina, Francine Prose, ela ensina a leitura lenta. Bem interessante. São várias dicas, assim, são vários conselhos para quem quer ler melhor obras literárias. Tá? Já para quem quer aprender a estudar, né, que é já começando a entrar na área da crítica literária, esse aqui é um dos clássicos do Forster, chamado Aspectos do Romance. Forster é um dos grandes estudiosos aí, muito famosos de literatura, e esse é um dos livros traduzidos dele que nós temos aqui no Brasil. O legal desse aqui, do Aspectos do Romance, é que é bem próximo do leitor, assim, a linguagem do livro é bem acessível, tá? Como tem aquele de 501 grandes escritores, que prioriza os escritores dos outros países, da literatura universal, o Otto Maria Carpo, todo mundo já deve ter ouvido falar do Otto Maria Carpo, que, enfim, aliás, escreveu aquela monumental História da Literatura Ocidental, que tem uma edição do Senado belíssima, né? Aquela edição amarela. Ele fez uma pequena bibliografia da literatura brasileira. Esse aqui é uma preciosidade, esse livrinho. Você vai encontrar em sebos, provavelmente, tá? Você tem ali o nome do autor, algumas informações biográficas, o movimento do qual ele fez parte e o nome dos títulos que ele escreveu. Então, é uma obra de consulta também. Ainda, da literatura brasileira, o New Criticism, quer dizer, a nova crítica empreendida lá por T.S. Eliot e o Franklin Raymond Leaves, que eu uso bastante no Clube do Livro, ele teve alguns adeptos aqui no Brasil, muito poucos, né? A nova crítica não conseguiu se espalhar aqui no Brasil e dar seus frutos aqui, mas um dos que estava ambientado ao projeto da nova crítica dos ingleses, especialmente do século XX, é o Afrânio Coutinho. E ele faz, esse livro aqui é uma introdução à literatura brasileira. Também bem interessante isso aqui como obra de consulta, de estudo. Tá? Essa edição, editora distribuidora de livros. Eu imagino, a minha é muito antiga, mas eu imagino que deva ter edições mais recentes
desta aqui, por exemplo, do Afrânio. E especificamente para análise literária, quer dizer, para você saber aspectos técnicos da compreensão de um romance, de uma obra de arte literária, eu recomendo o Raul Castanino, que é um argentino, escritor, crítico literário, e aqui ele dá assim o beabá muito bem feito, sem perder em profundidade, de como você fazer análise literária. Então, por exemplo, só dar uma olhada aqui no índice para falar para vocês algumas das coisas que eu acho bem interessante disso daqui. Espera lá. Aqui, ó. Então, tarefas analíticas, o que é tema? Quando eu geralmente no Clube do Livro pergunto, qual é o tema do livro? Então aqui ele diz, o que é um tema? O que são personagens e caracteres? O que é ação? Composição, forma, estrutura, procedimentos, vocabulário, estilo, expressão, matizes, morfologia, sintaxe, estilo, enfim, bem completo, tá? Esse aqui vale muito a pena também adquirir. Que aqui em Curitiba é fácil você encontrar em sebos esse livro, como eu encontrei o meu, no estante virtual, dá para comprar também, né, pela internet. Não sei se tem edições novas aqui no Brasil, nunca vi a obra traduzida, só em espanhol. Apesar que esse aí está em português, né? Então esse é em português, estava confundindo com outro livro dele, esse é português. Ok, então ficam essas indicações aí para quem quiser estudar mais sobre literatura. Pois bem, eu vou começar então, como eu gosto de começar quase sempre, fazendo pergunta, tá? Veja só, o homem, ele gosta, e depois no módulo 2 a gente pode dizer que ele necessita de histórias, de imagens, de contos, né? O homem gosta do que o Julián Marías chama vida fingida, e não fingimento pejorativamente falando, né? Mas a vida fingida, quer dizer, a vida iludida, a vida imaginada, o homem gosta disso, o homem gosta de inventar histórias, o homem gosta de transmitir essas histórias para frente. Ou como pergunta o Julián Marías, o homem gosta de duplicar a vida, porque existe a vida aqui, materialmente falando, sendo vivida, e existe a vida imaginária. Então é uma duplicação da vida. E aí a pergunta que eu começo fazendo para vocês é a seguinte: por que isso? Quer dizer, a vida já não tem bastantes, ou elementos bastantes, a vida já não tem complicações bastantes para a gente lidar, ao invés da gente ficar inventando uma outra vida imaginária? Quer dizer, por que a vida fingida, a vida contada, inventada, imaginada, por que o homem faz isso? Porque só a nossa vida real, vamos dizer, não dá conta de tudo que a gente quer saber. Enfim. Mas para saber, ele precisa dessa vida fingida, dessa vida imaginada, para saber o que ele quer? Talvez para conhecer outras possibilidades que ele pode usar para a vida dele real. Então aqui eu vejo, a Mariana está fazendo uma oposição entre o real, que seria o material da vida, e o irreal seria o imaginário. Será que nós podemos chamar o imaginário de irreal? Ou o imaginado tem uma outra realidade? Tem uma outra realidade. Eu penso que em face de uma grande dor, a pessoa, uma frustração, a pessoa busca algo imaginário. Ou, como, por exemplo, diz Ortega y Gasset, aquela pessoa que é doente, psiquicamente doente, então, por exemplo, ela é paranoica, tá? E ela está o tempo todo aqui lutando com os seus monstros, né, que estão dizendo para ele não sair de casa, porque se ele sair ele vai ser atropelado ou alguém vai sequestrá-lo, né? E ele acredita naquilo. O Ortega y Gasset diz, para aquela pessoa aquilo é extremamente real. Não é? É real. É real por quê? Porque afeta diretamente a vida dele. Então, seja numa situação de enfermidade, numa situação de imaginação doente, porque as doenças psíquicas começam
salvo pouquíssimas exceções, e nem tenho certeza sobre essas exceções, as doenças psíquicas começam na imaginação. O esquizofrênico, por exemplo, que começa a ouvir vozes ou a ver imagens, etc., ele está doente da imaginação. E ele acredita naquilo. Então, seja em situações de doença, seja em situações de sanidade, em que nós, por exemplo, quem aqui nunca deitou no sofá numa tarde de domingo e ficou imaginando que estaria fazendo outra coisa? Ou entrou em um devaneio e foi acordado pelo interfone. Daí falou, opa, e daí teve que parar com o que estava imaginando, sonhando, desejando, sem dormir, né? O sonho já entra numa outra categoria. Mas estava lá, assim, curtindo uma imagem que estava projetando para si mesmo, e aí veio o interfone, o celular tocou, né? Alguém entrou no quarto e falou, viu, vamos lá comigo então, e chamou você para o real, né? E você de supetão foi pego ali. Quer dizer, seja nessa ou naquela ou nessa situação de sanidade, me parece que nós não podemos chamar o imaginário de irreal, porque ele está sendo vivido e sentido como uma realidade, não da mesma forma que esta mesa, esta sala ou a sua presença aqui, mas ele é real. Ortega tem uma frase que ele diz assim, olha, os mundos interiores são também exteriores ao sujeito. Os mundos interiores são também exteriores ao sujeito. O que ele quis dizer com isso? Os mundos interiores são também exteriores ao sujeito. Bom, de certa forma que ele pensa acaba afetando a vida real dele. Uhum. Tem algum impacto? Sim. Na forma como ele está instalado no mundo, nos projetos dele em relação ao mundo, em como ele se relaciona com as pessoas. Esses dias eu estava indo dar uma aula e ouvi na rádio, tinha um psiquiatra falando na rádio, e ele contou uma historinha lá, uma anedota que eles contam assim para pacientes, ou entre eles psiquiatras, eles contam essa anedota. Então diz que a mocinha estava lá viajando com o carro dela, e aí fura o pneu, e é de noite, está escuro, né? Ela para o carro, desce, ela não tem o macaco para trocar o pneu, ela tem o step, mas ela não tem o macaco. Ela olha em volta e enxerga uma casinha, aquelas cenas de filme, enxerga aquela casinha ao longe com uma luz acesa. Falou, pronto, eu vou até lá e, se Deus quiser, vai ter um macaco, a pessoa vai me emprestar um macaco e eu vou poder vir aqui e trocar o pneu e devolver. E daí, na hora que ela começou a se dirigir à casa, ela pensou, mas e se for uma pessoa violenta? E se a pessoa não me receber bem? E se for um homem sozinho lá, um homem, enfim, que olhar para mim e quiser abusar de mim, se aproveitar de mim, era meia-noite, a estrada vazia, e se ele quiser, enfim, me cobrar pelo uso do macaco? E ela pensando tudo isso e se dirigindo para casa, ela não percebeu que ela estava indo em direção à casa, e pensando no quanto ele poderia fazer mal para ela por causa de um macaco emprestado. Quando ela chega na casa, tomada por aqueles pensamentos, ela bate na porta, o sujeito abre, ela olha para ele e diz, quer saber? Enfia no cu esse macaco. Então vejam, nós somos capazes de, com a nossa imaginação, nós somos capazes de projetar de tal forma uma coisa que é tomada como realidade em sua inteireza, mas que nós não percebemos no momento em que aquilo trocou de polo aqui, ou de dimensão, saiu do interior e veio para o exterior. Aquilo, como é vivido e como é sentido, tem aquela força da realidade interior, que se eu não presto atenção, ela vem inteira para fora e eu continuo enxergando as coisas fora de mim como eu enxergo dentro de mim. Quer dizer, essa dicotomia mundo interior e mundo exterior, é bom deixar claro que para o Ortega e para o Rolê Marias ela não existe, porque é tudo um mesmo mundo, o mundo do sujeito. Então assim, a gente é capaz de chegar, bater na porta do sujeito que acabou de olhar para nós e mandar ele tomar no cu por causa do macaco, que ele não tem a menor ideia do que foi que aconteceu, por que ele está sendo xingado. Nós temos a capacidade de fazer isso porque nós não operamos, quer dizer, nós não vivemos
de maneira fragmentada, né? Não vivemos assim com uma cisão que separa claramente para nós o que está dentro e o que está fora. Olha, veja se nas relações humanas isso não impera e às vezes atrapalha grande parte. Você projeta no outro, né? Então, você está lá, teu marido faz horas que não chega em casa. Então está lá a Mariana já olhando para o relógio e era para o sujeito chegar às 11 e já deu 00:30 e nada. Então, obviamente, sendo ela mulher, sendo ela uma pessoa, ela começa a imaginar, não é? Ela começa a imaginar, eu já sei onde é que ele deve estar e tal, mas ele vai ver porque vai ser a última vez que ele vai fazer isso, tal. E o sujeito pisa dentro de casa 1:30 da manhã e já recebe aquele oi assim do tipo, vou te matar. É bom que você comece a se explicar direitinho porque eu vou te matar. Ela ficou desde as 11 até 1:30 num mundo que ela foi dando cada vez mais vazão para aquilo e que obviamente, como diz Ortega e Julia Marias, vai confundindo a nossa própria percepção, porque esta parede, esta divisão entre interior e exterior para nós, ela é muito tênue, é muito fácil de você perder. Se existe uma realidade inegável no mundo exterior, por exemplo, é inegável que essa mesa esteja aqui. O Julia Marias diz, podemos admitir que no mundo interior ou no mundo imaginado existe um coeficiente de irrealidade. Existe. E é necessário que haja esse coeficiente de irrealidade, porque é próprio da imaginação tornar presente o que está ausente. Não é? Senão não é imaginação. Olha, se eu torno presente apenas o que já está presente, qual é a necessidade de imaginação que eu tenho? Eu falo assim, olha, pensem numa mesa que cor que é essa aqui? Marrom clara? Creme? Não sei. Pensem aqui numa mesa, imagine uma mesa cheia de cadeiras pretas em volta. Mas não precisa, nós estamos olhando para ela. Quer dizer, a imaginação justamente é a característica dela. Tornar assim, ou criar um simulacro de presença do que não está presente. Fazer um simulacro de presença do que está ausente. Então, por isso, pela própria característica da imaginação, ela é constituída por um coeficiente de irrealidade. Então, é óbvio, nenhum de nós pode, sob pena de nos tornarmos loucos se fizermos isso, nenhum de nós pode acreditar piamente na imaginação, no sentido de tudo aquilo que eu estou imaginando vai acontecer ou está acontecendo. Nós não podemos fazer isso. O Chesterton, né, aquele autor que eu já citei aqui, é ele quem fala, né, no início do livro Ortodoxia, as pessoas que mais acreditam nos próprios pensamentos e na própria imaginação estão no hospício. Elas não desconfiam em nada delas mesmas, né? Como eu já tive a oportunidade de conhecer o sujeito que jurava ser o Getúlio Vargas para mim. Então, assim, ao mesmo tempo que a imaginação, e nós vamos falar bastante disso hoje, a imaginação é uma força, é uma inspiradora de vida, é como que uma mola propulsora para a vida, ela também merece um grau comedido, claro, de desconfiança. Por quê? Porque ela não é real como é real esta mesa. Ela é uma outra realidade, ela é um modo de realidade diferente, que tem o seu coeficiente de realidade. Quer dizer, a imaginação, ela torna para nós assim, muito próximo, muito claro, o próprio sentido da vida humana, ou a própria realidade humana, que eu tenho dito para vocês desde o primeiro módulo, que é aquela realidade feita de irrealidades. Por que um ser humano é capaz de pegar um livro desse e falar, vou comprar, vou procurar isso daqui? Porque ele é capaz de imaginar, ele lendo isso daqui e aprendendo o que ele quer. O aprendizado não está aqui neste exato momento, ele é uma promessa. Você pegar o livro não quer dizer que você aprendeu o que está aqui. Você só é capaz de, aceitando minha indicação, ir atrás de uma livraria ou de um sebo que vende esse livro, porque você imagina
que conseguirá adquirir um tipo de aprendizado, um tipo de conhecimento que você também imagina será bom para você. Você projeta. Então veja, o ser humano, mais do que qualquer outra realidade da face da Terra, o ser humano necessita da imaginação. Porque sem a imaginação, seja ela pobre ou rica, isso vai ser outra conversa, como ter uma imaginação rica, não ter uma imaginação pobre, seja ela pobre ou rica, o fato é que não ficamos sem imaginação, ele necessita para poder viver, porque o ser humano é feito de realidades e realidades, antecipações, projeções, ilusões sobre a própria vida. Você só foi, nós homens aqui, né? A gente só foi comprar a aliança porque projetamos que ela aceitaria, projetamos que seríamos felizes casando. Quer dizer, a gente sempre está fazendo algo que fica palpável, antecipando o próximo. Quer dizer, a imaginação está na base de quase todas, ou para dizer, dá para dizer, todas as ações humanas. Quer dizer, ela é um componente da vida que entrega para nós uma outra verdade absolutamente inegável. Basta a gente pensar um pouquinho sobre o que é viver. Ela é um componente que me confessa para mim mesmo a realidade metafísica que eu sou. Quer dizer, eu não sou apenas esta matéria. Eu sou uma matéria com um coeficiente de irreal, um coeficiente de espaço aberto a ser preenchido, a ser realizado, a ser escolhido, a ser cumprido. Então a imaginação mantém atualizada. Cada vez que eu estou aqui exercendo a minha imaginação, ou quando estou pensando sobre ela agora, ela mantém atualizada essa característica que é inexorável no ser humano, a característica do ser e não ser, ser e ter de ser e ter de realizar. Então, quando eu falo assim, uma das coisas mais difíceis na educação de uma pessoa é educar a imaginação dela. Quer dizer, uma imaginação mal educada, ou deseducada, ou pervertida, compromete todo o ser da pessoa. Porque todas as antecipações dela, todas as projeções dela estarão corrompidas na base, se ela tem uma imaginação mal educada, ou corrompida, ou pervertida. Veja que a palavra perverso, quer dizer, é um erro na imaginação. Perversão é um erro de imaginação. Veja, então eu pego aqui um pedófilo que consegue, vejam se não é uma coisa impressionante isso, ele consegue olhar para uma menina de 7 anos de idade e desejá-la sexualmente. Pergunto para você, o que de real tem de atraente numa menina de 7 anos? Nada, óbvio que nada. O que existe de atual na feminilidade daquela criança é a graça, é a pureza, tem um monte de outras características que são femininas, mas que ela seja atraente sexualmente, não. Ou seja, olha o quanto eu tenho, se eu sou um pedófilo, o quanto eu tenho que pôr ali imaginariamente, o quanto eu tenho que acrescentar ali para tornar aquilo atraente para mim sexualmente. Então o pedófilo, antes de ele perde a própria alma, porque não tem cura, né? Ele perde a própria alma porque ele permitiu uma primeira corrupção ou perversão da própria imaginação. Ele errou no verso, ele errou na imaginação. E aí ele começa a jogar aquilo para cima do objeto real, e aí ele começa a acreditar na sua imaginação. Então, essa questão da imaginação, ela pode ser desdobrada em diversas coisas, e ela é muito séria, ela é muito grave. Olha, nossos alunos brasileiros têm uma dificuldade extrema com matemática. Eu já dei esse dado em outro grupo uma vez. Eu falei, olha, coisa de 2012, se não me falha a memória, que as crianças da Etiópia têm notas melhores que as brasileiras em matemática e ciência. Então, como é possível isso? Bom, as crianças brasileiras são burras? Não. Né? Elas não são, elas têm inteligência, as crianças brasileiras têm. Há testes que são feitos com as crianças brasileiras bem novinhas que demonstram que são as mais inteligentes do mundo, mais inteligentes que as japonesas. Mas alguma coisa acontece dos 6, 7 anos em diante.
E aí o sistema educacional tem grande responsabilidade, né? E a cultura, etc. Principalmente quando começa. Exato, e quando ela começa a sair mais para o mundo e a ser mais, né, vamos dizer assim, atraída pelas coisas da cultura, da mídia, etc. Ali acontece o quê? Acontece uma perversão da imaginação. Uma perversão. Veja, eu trabalho com crianças hoje na escola do Bosque, que eu trabalho com literatura. Eu trabalho com meninos, né, apenas meninos. Meninos que têm ali seus 10, 11 anos, que é o 6º ano, né, acho que 11 anos, até o 9º ano, que tem 14 anos. E os de 11 olharam para mim, quer dizer, eu indiquei para eles os contos de Anderson, que são famosíssimos, né? E eu falei, esse trimestre a gente vai ler os contos de Anderson. E todos falaram para mim assim, veja só, 11 anos, mas isso é muito infantil. Eu falei, mas olha só, né? Eu assim, falei, então você achou isso infantil? Então o que você lê? E aí eles foram me contando, não é nem pela falta de leitura, a falta de leitura seria um problema até menor, eu acho, mas é o que eles têm acesso, o que acontece com a imaginação deles, que com 11 anos eles consideram absolutamente impossível qualquer daquelas histórias, mas eu preciso que ele entenda que aquelas histórias estão falando de possibilidades humanas reais. Eu preciso que eles entendam que a Branca de Neve e os 7 anões têm que ser aprendida no que ela realmente significa. Que nós temos ali a Branca de Neve, que representa a pureza da alma, cercada dos 7 dons do Espírito Santo. Mas isso aí, para ele aprender isso, ele tem que ouvir a história da Branca de Neve centenas de vezes, para ele captar ingenuamente todos esses nuances. Quando ele tiver seus 16, 17, ele poder discutir uma historinha dessa, que de boba não tem nada. Então, vejam o que está acontecendo, uma coisa que Gilberto Freire falava sobre as crianças brasileiras do século 17, 18, a coisa vem de longe. Gilberto Freire diz no Casa Grande Senzala, as crianças brasileiras são velhas. As meninas casavam com 12, 13 anos, eram obrigadas a casar, com homens de 60, 50. Os meninos com 13 anos, se você não tivesse a marca da sífilis, você era motivo de chacota. Então eram jogados na senzala para ter a sua vida sexual iniciada com 12 anos. Muitas vezes ele nunca tinha pensado em sexo na vida dele, mas o pai dele jogava ele lá. Vai virar homem. Quer dizer, quando eu penso nas crianças, nos adolescentes brasileiros, eu vejo, não é uma crise de inteligência. É preciso que isso fique claro, porque inteligência nós temos. Falando agora de nós brasileiros, é uma crise da imaginação, que está limitada, que está contida pela perversão que foi feita dela. Olha, eu mostrar e os meus alunos adolescentes de outros colégios que eu já dei aula, todos eles com 14 anos já tinham assistido o filme da Bruna Surfistinha. Aí eu pergunto para você, que imaginação sobre o sexo esse menino vai ter? O que vai ser a relação a dois para ele, entende? Que já com 14 anos já se deparou com aquela secura das relações, né? Com aquilo, com o que sobra do sexo, que é aquilo. Então é um problema muito sério, muito grave. E veja que eu preciso começar falando de imaginação para depois chegar na arte e na literatura, que são, vamos dizer assim, formas esteticamente perfeitas e pensadas disso que eu estou falando. São vazões, são formas dadas a algo, a um poder humano, que é o poder da imaginação. Então, o William Marias diz assim, logo no começo desse livro da Imagem da Vida Humana, ele diz, olha, aquilo que é imediatamente real para nós são as coisas. Então, o bebê nasce e ele já começa, né, a querer tatear as coisas, a pegar, e o bebê tem aquela necessidade, inclusive, de botar na boca, de encostar, né? Quando ele tem ali seus 5, 6 meses, ele descobre o pezinho dele, ele fica sentado, ele tem uma relação com o mundo que é uma relação imediata e sensível. Mas o que vai acontecendo com a espécie humana é que ele vai tomando posse da grandeza do ser dele conforme o poder de imaginação começa a dar mostras do que ele é capaz. Tanto é que é famosa a classificação do Piaget. Você não vai ensinar matemática a uma criança de 4, 5 anos falando, imagine 2 laranjas. Você vai pegar as 2 laranjas e vai levar para a sala de aula, não é assim que as professorinhas fazem? Leva 2 laranjas para a sala e fala, eu tenho 2 laranjas, perdi uma. Por quê? Porque ali, com 4 anos,
A criança está ainda desenvolvendo aquilo que a tornará mais humana. Olha que maravilha! Como o ser humano é uma realidade promessa. A gente não nasce com isso pronto. A gente nasce com a possibilidade de. E conforme aquilo vai sendo apresentado e motivado em nós, nós somos capazes então de, com 7, com 8, com 9 anos, imaginar o sujeito andando na rua, perdeu 3 laranjas e fazer a conta. Por isso, quando perguntaram para o Olavo, qual seria a reforma educacional perfeita? É uma pergunta complicada, nenhum filósofo gosta de responder essa pergunta, porque a gente evita ter receitas para a massa. Faz isso que vai dar certo para todo mundo. Não, tem que ter aquele cuidado com a individualidade humana. Mas uma coisa que eu imagino que daria muito certo se o MEC resolvesse fazer, e sem o vício da ideologia, seria você, nas crianças, você incentivá-las à arte e à história. Você arranca mais da metade das aulas de matemática, física e essas que necessitam de um poder de abstração, e você dá para ela história, figurinha, obra de arte, teatro. Você faz isso com ela. Porque você vai estar fazendo, nos primeiros anos de formação dela, você vai estar incrementando e ajudando ela a expandir uma capacidade que é inerente ao homem, mas que precisa ser desenvolvida pelos meios certos. Quer dizer, você tenta imaginar a diferença de imaginação que nós temos com um homem do século XV ou do século XII, que entendia astrologia, que entendia o zodíaco, que entendia a linguagem religiosa, as ciências simbólicas, e hoje nós conseguimos entender apenas o que o Drauzio Varela fala. Que se você fizer isso, vai dar naquilo. Nós só conseguimos entender os fatos brutos e secos. Então, algo se perdeu, né? Uma capacidade humana, não quer dizer que a capacidade se perdeu, mas a gente pode dizer que essa capacidade ela se atrofiou. Quando eu penso, olha, isso é provado historicamente, qualquer estudioso da Grécia Antiga diz isso. Qualquer livro de história da educação da Grécia, você vai ver isso aqui. Um menino de 12 anos sabia a Ilíada e a Odisseia de cor. 12 anos. Como é que o Platão escreveu aqueles diálogos em que ele reproduzia a fala de Sócrates? Ele ouviu uma vez o discurso. Ele chegava em casa e reproduzia. Como é possível? O que foi que aconteceu com certas capacidades humanas? O que Dalton teve que fazer para descobrir o átomo, se não imaginá-lo primeiro? Estou falando da descoberta moderna do átomo, porque tem aquela discussão de que nos gregos antigos também já imaginavam o indivisível e tal. Então tudo isso faz com que o Julián Maria diz assim: na apreensão de qualquer objeto material, então eu quero aprender esse livro, eu quero aprender essa mesa, eu quero aprender eu quero aprender a cozinhar. Na apreensão de qualquer objeto material, diz o Julián Maris, opera a imaginação. Olha o exemplo que ele dá. Ele dá um exemplo que eu acho que é perfeito para compreender isso. Imagine o seguinte, já começa assim. Imagine a seguinte situação: um sujeito que nunca viu uma caneta na vida dele, que nunca escreveu e não sabe que o ser humano tem capacidade de escrever, tá? É um caso extremo. Imagine uma situação dessa. Aí o sujeito aparece na minha frente e eu dou uma caneta para ele. O que ele vai fazer com isso? Você entende que ele não saberá o que é a caneta? Por que ele não saberá o que é a caneta? Por quê? Ele nunca viu. Aquilo não habita as irrealidades dele. Aquilo não faz parte do horizonte de conhecimento dele e, portanto, ao ver uma caneta, ele não pode apreender a forma da caneta porque ele não tem a menor ideia do que ele precisa imaginar fazer com aquilo. Ele vai pegar, vai talvez pôr na terra, será que é para isso que ela serve? Para medir coisa? Ele vai tentar achar um recurso para aquilo. Quer dizer, a imaginação, ou, por exemplo, você olha, na Idade Média era comum, né, em alguns castelos medievais, o copo do rei ser feito com um chifre. Vocês já viram isso em filme, né? Então, um chifre de um touro, um chifre de algum outro bicho.
E aí, como é que eu posso olhar? Imagine que eu sou lá um cidadão daquele reino, eu acabei de chegar para jantar com o rei, e eu vejo ele tomando vinho naquele chifre. E eu olho, olha que lindo chifre de touro. Mas cadê o touro? O touro não está ali. Como eu posso dizer? Ah, que lindo chifre de touro. Estou dando esses exemplos para dizer para vocês assim, olha, eu posso dizer uma coisa dessa porque eu imagino o chifre no touro. Então é impossível a apreensão de qualquer realidade material sem a imaginação. Agora, se é impossível a apreensão de qualquer realidade material sem imaginação, quem dirá as realidades imateriais? Eu não estou conseguindo entender essa aula. Eu não estou conseguindo entender esse livro. Está muito complicado para mim. Bom, qual deve ser o problema? Pouca inteligência? Olha, existem casos de pouca inteligência. O Hugo de São Vítor, né, um grande pensador medieval, disse lá, há pessoas que nascem obtusas. Se o Hugo de São Vítor disse, eu que não vou contrariar. Então tem gente trocando em miúdos, tem gente que nasce burra. Então com ele, porque no começo do livro ele já diz isso, porque ele quer explicar a quem se dirige o livro. Então, olha, tem um tipo de sujeito, tem dois tipos de sujeitos com quem não dá para conversar. Estou trocando aqui em miúdos o que ele está falando. O sujeito que não quer aprender, então o sujeito tem uma inteligência impressionante, mas ele não quer. Todo mundo conhece alguém assim. Lê esse livro que vai ser muito bom para você. Você vai te fazer um bem danado. Ah, obrigado. E não lê. Ele não quer. Você convida para o curso. Imagino que você já deve ter convidado uma ou outra pessoa a fazer o curso, assistir uma aula só para ver se gosta. Ah, tá, vou ver. A hora que eu assistir eu te aviso, eu te conto se eu gostei. Então o sujeito tem inteligência, mas ele não quer. Então esse diz, não tem o que fazer com esse sujeito. Porque o impedimento maior já está dado. E existe o outro, que não pode. Não pode porque não consegue. O obtuso existe. Mas, na maior parte das vezes, né, Deus não foi sacana com isso, na maior parte das vezes não é falta de inteligência. É uma questão de imaginação. Uma imaginação pobre. Você pensar, por mais diferenças que a gente possa ter com a obra de Kant, Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, posso não concordar com muito do que ele escreveu, né? Na minha ignorância aqui, acho que tem algumas coisas que ele errou, mas eu tenho que dar a mão à palmatória. O sujeito escreveu tudo aquilo, foi capaz de escrever duas obras geniais em vários aspectos, que é a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, sem nunca ter saído da cidadezinha dele. Ele nasceu e morreu na mesma cidadezinha. Ele nunca visitou Paris, ou ele nunca visitou Amsterdã, ele nunca teve contato com outros povos, ele nunca viu outra gente senão aquelas que passavam na frente da casa dele todo dia. E o sujeito escrever tudo aquilo sobre o ser e o ser humano e a realidade, o sujeito tem uma capacidade de imaginação impressionante. E tudo em outros tempos da história motivava a imaginação. Ontem nós estávamos aqui falando do livro Persuasão da Jane Austen e do fato de que os dois amantes, né, os protagonistas da história, ficaram 8 anos e meio afastados e amando um ao outro. Como é que você consegue uma coisa dessa? Se não com um poder de imaginação. O sujeito não está mais na sua frente. Aquela relação, materialmente falando e aparentemente falando, já naufragou. Você não sabe, você não tem contato, você não troca carta nem com ele, porque vocês romperam o noivado, porque ele não era um nobre, teu pai não vai deixar se casar com ele, ele foi para outro canto, você não sabe se ele está vivo, se ele está morto, e você continua amando. Como isso é possível, senão por um forte poder de imaginação? E ainda, eu coloquei no texto de ontem, aquele trecho que a Jane Austen, né, fala pela boca da protagonista. Jane Austen diz: o amor para o homem dura enquanto a mulher estiver viva e viva para ele. Então, o que ela está querendo dizer? O homem ama enquanto a mulher estiver presente na sua imaginação. E daí o amor morre quando ela já não habita a imaginação dele. Que daí vai para a terapia, daí a terapeuta desesperada diz assim: tire umas fotos de lingerie e mande para ele, puxe conversinha, não é? Esse é o desespero da terapeuta também. Por quê? Porque ele está tentando ali de alguma forma chacoalhar o quê? A imaginação, mas num ponto já muito pequeno do negócio, que é a pura sensualização da história ali. A imaginação tem um quê sensual, mas esse é muito pequeno.
Quer dizer, eu amo quanto mais eu gasto tempo imaginando, nós dois juntos, nossa vida daqui 5 anos, não é? Isso é prova de amor, porque o amor é feito de uma porção real, que é aquela do dia, que eu estou lá encostando na pessoa, e de uma grande porção irreal. E é a riqueza dessa irrealidade que favorece a realidade da vida. Então veja, a imaginação ela vai em todas as áreas da vida humana. Eu estou lá educando meu filho, e na hora de dizer para ele, não puxe o cabelo do seu amigo, eu estou projetando um tipo de adulto que eu quero que ele seja. O tempo todo eu estou projetando. Olha, puxa, mas tem que cortar e sujar aqui na raiz, porque se eu deixar isso aqui crescer, ele vai ser aquele delinquente lá no futuro. Então, em tudo que nós fazemos, na apreensão das coisas materiais e imateriais, a imaginação está operando. Diz o Rolê Marias ainda, o que um marceneiro faz ao olhar para uma madeira? Eu acho isso tão simples e bonito isso. O que ele faz se não imaginar alguma coisa naquilo? E veja, se o conhecimento humano e a ação humana no mundo não está fadada ao uso da imaginação. Então ele olha aquele pedaço de madeira bruto lá na frente dele e fala, bom, daqui eu vou ter que tirar um violão, daqui eu vou ter que tirar uma mesa, e ele projeta, e aí ele realiza a vida humana nesse sentido, que é feita de irrealidades também. Quer dizer, vai adiantando dentro de você o objetivo da aula e por que a gente precisa de literatura, de arte. A pergunta inicial da aula, para que o ser humano gasta tempo fingindo a vida? Vai tentando já imaginar qual é o objetivo da coisa. Então eu olho para a madeira e enxergo outra coisa nela, e aí trabalho nela para chegar naquilo. É inimaginável, diz o Rolê Marias, uma realidade que não seja também projetada e interpretada. Porque tem mais essa. Então o marceneiro projeta algo com a madeira, faz, e ao fazer interpreta o que fez, dá uma justificativa para aquilo, diz que ficou bom ou ficou ruim. Putz, não ficou como eu imaginei. Quando eu era pequeno, estava na escola, a professora falava assim, desenhe uma floresta, blá, blá, blá. Mas na minha cabeça era tão bonito, mas tão lindo. Daí eu ia começar a desenhar, eu me sentia sempre, quando eu tenho que desenhar, eu sempre me sinto um pouco demente. E daí eu ia começar, ficava nada a ver com o que eu tinha imaginado. Eu começava a olhar assim, não foi isso que eu projetei, né? Então, terminava o desenho, meu sem graça, né? Olhava, eu sempre desenhei ser humano palitinho, aquela coisa toda. Olhava do colega, tão bonito, né? Então, assim, a gente interpreta o que a gente projeta. Ao realizar, eu já interpreto. Então, a vida humana é feita dessa antecipação que se dá no projeto e na consequente e necessária interpretação do que acabou de ser feito. E são as interpretações que nós fazemos do que nós estamos aqui realizando no mundo que vão formando uma espécie de fundo ou de substância que funciona para novas imaginações, e que isso eu chamo de memória. Então você fala assim para mim, Tiago, você pode desenhar a sua mãe para mim? Eu vou falar, olha, não vou fazer isso porque a minha mãe vai parecer um fantasma e eu não quero fazer isso com a coitada, então eu não posso fazer, minha mãe é muito bonita para eu fazer isso para ela. Então por que eu disse isso? Porque no meu fundo de memória está dito assim, Tiago, não desenhe, já está dito lá. Então eu não vou fazer isso com a minha mãe, entendeu? Coitado, não vou fazer. Então assim, entende por que o Aristóteles dizia que imaginação e memória eram duas faces da mesma coisa? Porque no instante em que eu estou projetando algo, o que eu vou fazer para a aula de hoje? Estou projetando. É impossível projetar e imaginar sem partir de algo. Esse partir de algo é o fundo mnemônico, é a memória. Então memória e imaginação estão operando juntas o tempo todo. Conforme o dado que a memória me dá, eu faço o projeto, que realizado, interpretado, coloca um novo conteúdo no fundo da memória, e assim sucessivamente.
E o fundo da memória que vai crescendo conforme a gente vai... Isso é experiência de vida, em outras palavras. O fundo da memória que vai crescendo é o que me faz dizer assim, viu, vamos fazer tal coisa? Ih, não vou. Odeio esse tipo de coisa. Uma vez eu fiz, nossa, odiei. Vamos viajar em grupo? Nossa, nunca mais viajo em grupo na minha vida. Mas por que você diz uma coisa dessa? Por que você corta esse projeto? Porque você tem um fundo mnemônico que te entregou um dado que é negativo em relação àquilo. Então isso é o funcionamento da psique humana. Qual que é o perigo? Dado que isso tem que ser assim sempre. Não tem como você fugir a isso, a não ser que você fique sem memória. Você ficou sem memória, ferrou, meu amigo. Não é? Então, deu um Alzheimer lá, ferrou. Agora, o funcionamento normal da psique é esse. Qual é o perigo? O perigo são as interpretações erradas de si mesmo. Tiago, então a pessoa, a memória dela é com base no que ela imagina. E aí Mas a memória é formada também do que ela imagina. Exato. A memória é feita de coisas que aconteceram efetivamente e coisas que aconteceram dentro dela. O que ela sentiu em relação a alguém não teve uma expressão exterior, mas é uma realidade, então faz parte da memória. Ela reencontra a pessoa e já lembra, nossa, é aquela que me falou aquilo que eu odeio, entendeu? Ela lembra. Então ela vai imaginar, a memória também influencia na imaginação. Também. Ao mesmo tempo que ela Por isso, é uma coisa, não sei nem como explicar a ideia, mas é como uma moeda aqui, que são duas faces de uma mesma coisa, do mesmo processo. Enriquece a imaginação quanto maior o fundo da memória. Quanto maior a imaginação, maior o fundo da memória e assim sucessivamente.